Olá, conforme vimos em nosso vídeo anterior, a gestão dos cadastros básicos, veremos agora a gestão dos nossos serviços de manutenção, compreendendo assim as nossas OS corretivas, OS preventivas, lubrificação, preditiva, checklist. São, além das ordens de serviço emergenciais, são também ordens de serviços que podem vir a ser programadas para que a sua execução seja efetuada em um determinado momento, em uma determinada data. O Sigma hoje, ele oferece ao usuário ferramentas para que esse gerenciamento, esse controle possa ser feito da melhor maneira possível, onde você vai ter o controle desde o primeiro estágio de uma ordem de serviço que viria a ser a solicitação. Então o Sigma ele compreende módulos, um módulo de solicitação de serviço, onde, utilizando-se daqueles dados básicos que nós vimos no vídeo anterior, o usuário ele vai poder efetuar a solicitação de serviço, selecionando a máquina onde houve o problema, a localização dentro dessa máquina, qual o sintoma que está ali ocorrendo. Ele ainda terá a possibilidade de efetuar a descrição desse sintoma e assim ele vai gerar a solicitação de serviço. Essa solicitação de serviço cairá automaticamente no Sigma para que o planejador de manutenção ele possa visualizar essas solicitações, aprová-las ou reprová-las de acordo com a solicitação que vai estar sendo realizada. Então, dessa forma, nós temos aqui, como podemos ver nesse banco de dados, aqui no rodapé, nós temos o alerta de pendências, onde temos a visualização do total de ordens de serviço pendentes e, de igual forma, o total de solicitações pendentes. Essas solicitações vão estar sendo aí aprovadas. Então, aqui nesse módulo de OS, nós temos a área de planejamento, a área de execução e a área de controle, que vai nos permitir um completo gerenciamento dos nossos serviços de manutenção. Então poderemos assim aprovar essas solicitações. Aprovadas as solicitações de serviço, vai se gerar novas OS. Essas OS podem vir a ser programadas, terem aí o seu detalhamento dos serviços que vão estar sendo efetuados. Então dessa forma nós vamos ter como planejar a execução de uma ordem de serviço. Consequentemente, com o nosso planejamento, nós vamos ter aí como ter uma visualização ou acompanhamento da execução dessa ordem de serviço, através do lançamento direto, que também é um outro aplicativo externo que pode vir a ser utilizado, dando assim a possibilidade dos teus mecânicos, dos teus eletricistas, dos teus mantenedores, para que eles possam estar aí efetuando o lançamento de suas próprias horas trabalhadas. Temos o controle de horas trabalhadas, onde caso o aplicativo de lançamento direto não esteja sendo utilizado, o próprio planejador vai poder lançar no sistema as horas trabalhadas, tempo de parada, onde será possível aí informar o tempo de parada de um determinado funcionário dentro da execução de uma ordem de serviço. Então o tempo de translado do setor de manutenção até aonde o problema está ocorrendo dentro da máquina, esse tempo de translado também pode ser informado como um tempo de parada. E temos também a conclusão dessa OS. Então aqui, efetuada a execução da ordem de serviço, será possível efetuar aí a conclusão de uma ordem de serviço. E nessa conclusão poderemos assim lançar quem executou a ordem de serviço, o que fez, qual foi a intervenção utilizada, indicando sintoma, defeito, causa e solução para aquela OS, e também quais foram as peças utilizadas, o material utilizado para a execução daquela ordem de serviço. Já na área de controle, poderemos consultar o histórico de todos os serviços que foram realizados, eficiência e produtividade na execução de uma determinada ordem de serviço, ou visualizar essa mesma produtividade por uma área de execução de manutenção, a visualização de pendências,
cálculo de peso de uma ordem de serviço, que também seria a prioridade de execução de uma OS, e a consulta das ordens de serviço que foram programadas. Então, à medida que nós formos programando essas ordens de serviço e os nossos funcionários aí efetuando seus lançamentos de horas trabalhadas, nós vamos ter como consultar em tempo real a execução do serviço através do consulta de programação backlog. Como poderemos ver aqui, esse módulo vai nos dar a possibilidade de efetuar o gerenciamento e o controle não só das manutenções corretivas, como também das manutenções que são programadas, como veremos a seguir. Temos aqui módulos para a gestão de manutenções programadas, trabalhando de maneira específica com manutenções preventivas, lubrificações, preditivas, checklists. Então, aqui no módulo de preventiva, teremos uma visualização de como o sistema trabalha para o gerenciamento das ordens de serviço programadas. O primeiro estágio é o cadastro da manutenção programada, no caso aqui o cadastro da preventiva, onde nós vamos informar a preventiva que vai estar sendo cadastrada, aonde essa preventiva vai estar sendo aplicada, em qual grupo de máquinas nós vamos aplicar essa manutenção preventiva, a essa manutenção preventiva, quando ela vai ocorrer, se dentro de um determinado período ou baseadas em horas trabalhadas de uma determinada máquina, e quais as etapas que vão estar sendo realizadas para o cumprimento daquela ordem de serviço preventiva. Então, aqui eu vou pegar uma ordem de serviço preventiva já cadastrada, ou melhor, uma programação preventiva já cadastrada, para visualizar os dados contidos dentro dessa programação. Então, aqui, como podemos ver, foi descrito o nome dessa ordem, dessa programação preventiva, a área que vai executar a manutenção, o tipo de OS a ser gerada, uma preventiva, a família, o que seria o grupo de máquinas aonde essa preventiva pode ser aplicada, o tipo, se essa é uma ordem de serviço periódica que vai se estabelecer dentro de um determinado período, ou uma manutenção por disparos, onde aí ela vai ser efetuada com base nas horas trabalhadas ou nos quilômetros percorridos de uma máquina. Abaixo temos aí as etapas que vão compreender os serviços que vão estar sendo realizados dentro dessa manutenção preventiva. Então, aqui, como podemos ver, há uma série de serviços já cadastrados, serviços esses que vão estar sendo listados na impressão da ordem de serviço quando essa manutenção preventiva for gerada. Então, aqui efetuaremos o cadastro da nossa manutenção programada, no caso aqui a preventiva. Efetuaremos logo em seguida a programação, que é onde nós vamos dizer ao sistema aonde, em quais máquinas essa manutenção preventiva ocorrerá. Então, como nós vimos no nosso primeiro vídeo sobre os dados básicos, cadastros básicos, nós poderemos ter 50 injetoras. Então, aqui eu vou programar a execução dessa manutenção em cada uma dessas injetoras, indicando assim a data na qual essa preventiva será executada em cada uma delas. Abaixo nós temos o botão gerador automático de OS, onde nós vamos consultar as ordens de serviço programadas dentro de um determinado período. O sistema vai relacionar todas essas programações e nós vamos selecionar as programações que nós vamos estar gerando. Então, eu vou selecionar um período entre data inicial e data final. Dentro do período selecionado, o sistema, aqui abaixo, nessa tabela, ele vai listar todas as programações preventivas que nós temos para serem executadas dentro do período. Bom, nós selecionaríamos aquelas que nós vamos estar gerando, e ao clicar no botão imprimir, automaticamente essas ordens de serviço preventivas vão estar sendo geradas. Então, dessa forma, nós vamos gerar as nossas OS preventivas e abaixo nós temos a conclusão automática. Após essa ordem de serviço ser gerada e executada, como nós vimos no módulo de OS, nós temos lá toda uma estrutura para que possamos aí lançar, né, os dados sobre a execução dessa ordem de serviço. E tendo essa ordem de serviço executada, aqui nós temos a conclusão dessa OS, onde ao concluirmos essa ordem de serviço,
automaticamente o sistema vai reprogramar a execução. Então, no caso de uma ordem de serviço periódica, por exemplo, uma preventiva que ocorre a cada 30 dias, quando nós concluirmos essa ordem de serviço, automaticamente o sistema reprogramará essa OS 30 dias após a data da conclusão. Então, aí nós temos essa possibilidade de reprogramação da programação preventiva. À medida que nós formos gerando essas ordens de serviço, concluindo e reprogramando, nós vamos ter aqui a visualização do mapa de manutenção. Esse mapa de manutenção vai nos possibilitar visualizar todas as programações que nós temos para efetuar ou que já efetuamos dentro de um semestre. Então, nós vamos selecionar a visualização de um mapa de manutenção, seja por máquinas, por tags ou por equipamentos, e teremos assim a visualização de todas as manutenções que já foram realizadas, né, quando elas foram realizadas dentro do mês, né, que compreende aí o semestre, e a visualização das próximas a serem efetuadas. Então, aqui nós temos o gerenciamento de uma manutenção programada. Essa mesma estrutura ela vai seguir para os módulos de lubrificação, para os módulos de preditiva, cada um com as suas particularidades. Por exemplo, no módulo de lubrificação, nós temos ainda o cadastro de serviços, né? Os serviços que vão estar sendo aplicados, a forma, os serviços que vão estar sendo efetuados, a forma como esses serviços vão estar sendo aplicados, que é o botão aplicação, e o cadastro dos lubrificantes que serão utilizados para a execução da minha lubrificação. Juntamente com esses serviços, aplicação e cadastro de lubrificante, nós teremos aqui o cadastro de pontos de lubrificação. Pontos esses, conforme nós vimos lá no módulo de equipamento, dentro do cadastro de máquina, onde nós podemos estabelecer os pontos que são lubrificáveis dentro da máquina. Então, aqui nós também temos como cadastrar esses pontos. Efetuando esse primeiro cadastro de serviço, aplicação, cadastro de lubrificante e pontos, nós vamos efetuar a programação da lubrificação, dizer quando ela vai ocorrer e onde ela vai ocorrer. No relatório de lubrificação, nós vamos gerar a nossa ordem de serviço de lubrificação, e o retorno da lubrificação seria a conclusão dessa OS de lubrificação, juntamente com a reprogramação dessa programação. Então, à medida que nós concluirmos as nossas lubrificações, essas lubrificações periódicas, o sistema vai reprogramar a execução das próximas. Da mesma forma, vai ocorrer no módulo de preditiva, onde nós vamos trabalhar com análises, por exemplo, análise de temperatura, vibração. Então, aqui nós vamos cadastrar a nossa preditiva. A essa preditiva, no lugar das etapas, nós cadastraremos itens, e esses itens vão estar aí sendo a verificação da temperatura, verificação de ruído. Então, aí nós temos como efetuar essas análises. E da mesma forma, nós vamos cadastrar a preditiva, programar a execução dessa preditiva em uma determinada máquina e em uma determinada data. Vamos gerar posteriormente essa ordem de serviço e concluir a OS preditiva. Nesse módulo de preditiva, um diferencial é o gráfico de análise, onde nós poderemos ver, com base nas execuções dessas manutenções preditivas, nós vamos conseguir visualizar a variação do índice medido para um determinado item. Então, por exemplo, se nós tivermos o item verificar a temperatura da máquina, nós vamos ter os nossos valores mínimo, padrão e máximo, e o valor medido. Então, dentro de um determinado período, de 6 meses, essa manutenção ocorrendo mensalmente, nós vamos ter aí a variação do valor medido dentro desse semestre. Então, assim, nós vamos conseguir analisar esses itens que foram medidos dentro de um determinado período. Então, dessa forma, nós vamos estar assim gerando as nossas ordens de serviço, sejam elas corretivas, as preventivas, lubrificação, preditivas, checklists, que são as nossas manutenções programadas. O sistema, o Sigma, ele vai possibilitar a você, o usuário, o gerenciamento, o completo gerenciamento dessas informações, onde você vai conseguir efetuar desde a solicitação de serviço até o controle de tudo que está sendo efetuado no teu setor de manutenção.
seriam essas manutenções, quem está executando, como está executando, onde está executando essa manutenção. Então o sistema ele possibilitará a você um completo gerenciamento dessas informações. Voltaremos no nosso próximo vídeo falando sobre a extração de informações essas que nós estamos aí criando e cadastrando em nosso banco de dados. Ok? Até o nosso próximo vídeo.